Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico, diretor do Departamento de Cirurgia Abdominal do AC Camargo Cancer Center. Eu estou falando agora do nosso auditório principal em São Paulo. E hoje vamos falar um pouco, vamos fazer uma conversa com vocês a respeito dos tumores do aparelho digestivo alto. Então eu vou explicar para vocês um pouco o que é isso, o que isso representa, qual a importância disso para a nossa saúde e como prevenir as principais doenças que podem nos afetar, né? Então, só para a gente ter uma ideia geral do que é o câncer no Brasil, a gente sabe que a estimativa para esse ano são cerca de 600 mil casos novos de câncer no país, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer. No mundo, está previsto mais de 20 milhões de casos de câncer até 2025 por ano, né? E os tumores do aparelho digestivo alto são dos mais incidentes. Eu vou destacar aqui o nosso foco hoje, que serão os tumores, né, ou a prevenção, ou os fatores relacionados de risco para doenças do esôfago, do estômago, do pâncreas e do fígado. No fígado aqui, eu estou falando não só dos tumores que nasceram no fígado, mas também das metástases que podem vir e acometer o fígado, que representa quase metade dos casos da doença no fígado. Os homens, para a maioria desses tumores, são os mais atingidos, né? E no geral, todas essas doenças que a gente está falando são doenças curáveis, né? Mas que um tratamento adequado desde o início, né? E o diagnóstico, o quanto mais precoce, melhores são as chances de cura, de tratamento, de controle da doença que a gente deve ter. Daí a importância da gente conhecer um pouco dos fatores de riscos, dos fatores talvez da alimentação, nutricionais, né? E de hábitos que a gente deve evitar ou fazer mais na tentativa de evitar ao máximo o desenvolvimento dessas doenças. Então, como eu falei, o nosso grupo, o nosso departamento trata os tumores do esôfago, do estômago, do fígado e de pâncreas principalmente, e alguns tumores do intestino delgado, que é o intestino mais proximal, mais para cima, mais próximo do estômago, né? Nosso grupo é composto por 7 cirurgiões oncológicos especializados em tumores do aparelho digestivo e mais 4 gastroclínicos que são clínicos que nos ajudam a controlar um número de situações que podem prevenir uma doença ou mesmo o câncer, né? Eu vou começar então. Um outro dado importante é que o tratamento do câncer hoje em dia, para que todos entendam um pouco melhor o que a gente vai falar em algumas situações, o tratamento do câncer ele acontece em várias fases, na verdade, né? Quando a gente fala de um diagnóstico de um tumor, uma primeira fase, obviamente, é o seu diagnóstico quanto mais precoce, melhor. Ou seja, quanto antes, melhor. É muito ruim a gente ficar protelando, atrasando a ida no médico ou a realização de um exame que pode retardar o diagnóstico de um câncer numa fase mais precoce, o que aumenta diretamente as chances de cura da pessoa, do paciente. A segunda fase desse tratamento que a gente fala, após o diagnóstico, a gente entender qual o grau de avanço da doença. Se é uma doença mais localizada, ou se dentro do local que ela nasceu, ela está maior, envolve outros órgãos, ou se já mandou células para outros órgãos à distância. Então, com isso, a gente consegue fazer um plano de tratamento, e cada tratamento tem o seu objetivo. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem que tentar ter o melhor benefício de cada método e o tratamento ser individualizado de forma multidisciplinar. Eu gostaria de aproveitar, enquanto eu falo, vou enviando perguntas, né, as dúvidas. Sempre que possível a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira e tenho certeza que muitas vezes as perguntas que muitas vezes podem parecer mais simples, vão esclarecer diversas outras pessoas que tenham interesse sobre o mesmo assunto, né? Então eu vou começar aqui respondendo uma das perguntas que mais chegaram realmente aqui para o departamento de marketing do AC Camargo Cancer Center, que foram perguntas relacionadas a alguns comentários sobre gastrite. Se existe ou não alguma relação de gastrite com câncer. Obviamente, para quem não sabe, gastrite é inflamação do estômago, né? O que é muito comum hoje em dia, nos dias de hoje,
que são fatores relacionados à alimentação, fatores individuais, infecções. Uma das infecções mais frequentes do estômago, que é a infecção pelo Helicobacter pylori, que pode sim ter uma relação com o desenvolvimento do câncer. No entanto, gastrite, de uma maneira geral, ela não pode ser entendida como uma doença que predispõe ao câncer. Existem alguns tipos de gastrite, no entanto, como por exemplo, eu vou falar o nome, mas não precisam vocês saberem isso, o médico deve saber orientar, mas a gastrite do tipo atrófica, que é quando as células estão menores, né, estão atrofiadas, ou uma gastrite que tem uma alteração da célula chamada metaplasia intestinal, que é uma alteração que pode favorecer, sim, o desenvolvimento do câncer. Pode aumentar o risco em relação a quem não tem essa alteração. Não quer dizer que vai ter câncer. A grande maioria nunca vai ter. Mas o que é mais importante, na verdade, quando a gente fala de gastrite, talvez seja a relação, não a gastrite em si, mas a relação com a infecção pela Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria existente na maioria da população, mais da metade da população no mundo inteiro, e que por si só não causa câncer, mas uma infecção persistente, crônica, principalmente relacionada a uma bactéria mais agressiva e o nosso organismo, talvez com menos defesas, pode propiciar uma série de alterações nas células do estômago e isso se relacionar com aumento de risco para câncer de estômago. Então aqui a gente já destaca um dos principais fatores de risco para os tumores do estômago, assim como, por exemplo, o desenvolvimento de úlceras de estômago, que é a bactéria Helicobacter pylori. Uma outra pergunta muito comum, muito frequente, que chegou até nós, foi em relação à doença do refluxo, né? Na verdade, a gente fala mais popularmente o refluxo. E o refluxo, na verdade, todo mundo tem. O que é isso? A gente tem o aparelho digestivo, que vê, a gente mastiga, engole o alimento, e o alimento desce no esôfago até chegar, que é um tubo, até chegar no estômago. E esse final do esôfago deveria funcionar como se fosse uma válvula, um esfíncter, que deve deixar o alimento descer, mas não deve deixar o ácido do estômago, ou às vezes a bile que está no estômago, voltar com grande intensidade. E quando esse mecanismo, essa válvula não funciona de forma adequada, a gente pode ter a doença do refluxo gastroesofágico, que é justamente quando o conteúdo do estômago volta, sobe e atinge o esôfago. E esse ácido no esôfago pode causar uma inflamação, e se essa inflamação for persistente, esse refluxo for persistente, pode levar a algumas alterações dessas células também, como, por exemplo, uma doença chamada esôfago de Barrett, que aumenta o risco de câncer de esôfago de um dos tipos. A gente tem dois tipos de câncer de esôfago, e no caso é o câncer de esôfago do tipo adenocarcinoma. Então, sim, o refluxo é um fator de risco importante para câncer de esôfago. Será que todas as pessoas que têm refluxo, a maioria terão câncer? Não, é exatamente o contrário. A grande maioria nunca vai ter câncer, mas pessoas que têm o refluxo frequente, 1 a 2 vezes por semana, com intensidade importante, devem procurar o seu médico para realizar os exames de forma adequada e com isso investigar e orientar se existe ou não a necessidade de exames de prevenção ou acompanhamento para detecção ou prevenção de um tumor. Uma outra pergunta que chega até a gente agora é como é a recuperação de um paciente que tratou câncer de estômago, né? Como fica a alimentação e como deve ser o acompanhamento nutricional. Aí eu acho que é importante a gente explicar que a digestão, a gente tem muito o estômago como órgão principal, mas ela não acontece só no estômago. A digestão começa desde quando a gente está vendo o alimento, nosso organismo começa a se preparar para receber o alimento, a mastigação começa a quebrar o alimento, a saliva já tem enzimas digestivas, depois desce para o estômago e depois uma parte importante da digestão acontece no intestino, quando chegam os sucos digestivos que vão quebrar os alimentos em pequenos pedaços para serem absorvidos. Então, quando a gente trata o estômago, não necessariamente a gente vai deixar de ter digestão, o organismo se adapta, existe uma maneira, né, uma adaptação que o organismo faz, e mesmo em situações do tratamento do câncer de estômago, em que, por exemplo, há necessidade de remover ou parte ou até mesmo o estômago inteiro, essa digestão pode ser adaptada, existe uma reabilitação do organismo quanto a isso, obviamente com uma orientação do médico
de preferência com uma nutricionista ou nutrólogo também, que vai ajudar bastante. É normal perder o peso, um pouco de peso, e depois tende a estabilizar. Uma das principais mudanças fica em relação principalmente à quantidade de alimento. Fica muito parecido, talvez alguém já tenha visto, pessoas que operaram o estômago, reduziram o estômago. Então as pessoas acabam tem que comer menores quantidades e mais vezes ao dia, né? E pode mudar a tolerância a alguns alimentos. Então muitas vezes alguns alimentos que muitas vezes a gente estava acostumado a comer normalmente, depois de retirar uma parte do estômago, o estômago todo, a gente pode tolerar mal. Principalmente doces ou às vezes a lactose do leite. Tem vários outros exemplos que devem ser orientados de acordo com a nutricionista e o médico que realizou a cirurgia. Então a cirurgia é o principal tratamento do câncer de estômago, sempre que possível, mas lembrar também é importante. Tá. Voltou? Tá. Continuando aqui, uma outra pergunta, uma outra informação que foi solicitada, comentar sobre o linfoma de Hodgkin entre o estômago e o duodeno. Linfoma de Hodgkin, ele é uma doença que a gente considera, é um tipo de doença diferente, não é de um tumor sólido que a gente chama, que a maioria dos tumores do estômago são do tipo adenocarcinoma, não precisa saber o nome, mas esse tipo de linfoma de Hodgkin é uma doença mais rara. Ela não é tão comum no estômago, mas quando acomete o estômago, diferente do que acontecia lá atrás, em que o primeiro tratamento, ou mesmo do outro tipo de tumor que é o adenocarcinoma, em que o tratamento principal ainda é a cirurgia, no caso de linfoma de Hodgkin, o tratamento hoje inicial, a nossa escolha, normalmente obviamente cada caso deve ser avaliado individualmente, mas em tese, no geral, é um tratamento normalmente com quimioterapia ou quimio-radioterapia. E a cirurgia teria um papel de um tratamento de resgate, de talvez remover depois aquilo que sobrou da doença. Então teve um avanço muito grande em relação ao linfoma de Hodgkin, nessa região do estômago e do duodeno, e o tratamento principal hoje, pelo menos, é com tratamento sistêmico, com quimioterapia, com remédios, e a cirurgia fica com uma situação de tratar ou uma complicação, ou porque ficou uma cicatriz estreita, ou porque teve algum sangramento, ou porque não desapareceu completamente o tumor, né? Uma outra pergunta interessante que chegou aqui da Mariana Abudi, o paciente que é gordinho. Hoje em dia, deixa eu ler a pergunta toda. Tem mais risco de desenvolver câncer abdominal? Por exemplo, quem tem gordura no fígado corre mais risco de ter câncer de fígado? Essa é uma pergunta importante, porque hoje em dia, com a nossa vida mais corrida, mais sedentária, muitas vezes, né, trabalho, uma grande parte da população mundial e no Brasil também tem um sobrepeso ou mesmo obesidade mórbida em algumas situações. E existem alguns trabalhos mais recentes que correlacionam o sobrepeso ou obesidade com o aumento do risco para alguns tipos de cânceres. Por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, muitas vezes associada à obesidade, tabagismo, são fatores de risco para câncer de esôfago. A obesidade também está relacionada a um aumento, talvez, de câncer de fígado, sim, como foi perguntado, não de forma direta, mas de forma indireta. Por quê? O acúmulo de gordura exagerada no fígado, associado a outros fatores, lembrando que normalmente o desenvolvimento do câncer não é por uma única causa, normalmente são vários fatores que vão se acumulando até levar a um risco de desenvolver câncer. Mas sim, o câncer de fígado é uma das doenças que está relacionada com o aumento de risco pela obesidade. Então a obesidade por si só ela é um fator de risco para alguns tipos de tumores do aparelho digestivo, como por exemplo do esôfago e do fígado principalmente, né? Agora, os tumores do fígado, eles também têm como causas outras origens, né? Como por exemplo a cirrose, as hepatites virais, como a hepatite B e C, não aquela hepatite A mais comum que a gente tem na infância, né? O consumo exagerado de bebida alcoólica. Então, na verdade, são todos fatores de riscos que a gente deve evitar, né? E um fator, então, como prevenção das doenças do fígado, dos tumores que nascem no fígado, é evitar
excesso de bebida alcoólica, fazer a vacinação para hepatite B, hoje em dia disponível no sistema de saúde, isso é uma coisa importante, né? Controlar o peso. E outra coisa importante, que é importante diferenciar, que vale a pena, é que a obesidade é uma coisa e sedentarismo, ou seja, falta de atividade física é outra. A gente muitas vezes acha que tem a mesma função, não. Então, hoje a gente já sabe, com alguns estudos, que a obesidade é um fator. Então, obesos que fazem atividade física talvez tenham um risco menor do que o obeso que é sedentário. Então, a atividade física também é um fator importante para a prevenção dessas doenças, né? Uma outra pergunta aqui que chegou da Miriam Ribeiro, diz que seus pais e irmãos faleceram com câncer do abdômen e que já foi tirada também nela uma tumoração no intestino grosso que deixou preocupada e que ela faz um PET scan para controle e todas as revisões necessárias, o que é muito importante, né? A gente sabe que o tratamento é importante e o acompanhamento depois é extremamente importante. Quais cuidados ela deve tomar, que ela está perguntando aqui. Isso é um outro dado interessante, né? A gente sabe que existem alguns fatores evitáveis de câncer, como por exemplo, o principal fator que a gente sabe que evita câncer é parar de fumar. A segunda, outra causa, o fator evitável de câncer é fazer uma nutrição adequada. Estima-se que cerca de 20% dos tumores que a gente tem estão relacionados a uma má alimentação. Por exemplo, excesso de frituras, bebidas açucaradas, alimentos em conserva, excesso de carne e assim vai, né? Então, só que tem outros fatores que a gente não tem como evitar que aconteça. Então, um fator de risco importante que a gente deve ficar atento na família é justamente uma história familiar de câncer. Então, muitas vezes isso pode indicar uma doença hereditária que pode atingir cerca de 5 a 10% das pessoas que têm câncer ou uma agregação familiar, e que isso pode indicar um aumento de risco para cada indivíduo dentro da família. Se isso for conhecido e identificado de forma adequada, é possível, através de uma orientação de oncologia genética, por exemplo, ou mesmo alguns testes genéticos, orientar cada pessoa da família como ela deve fazer a sua prevenção, né? Então, isso é um fator importante, sim, e o que minha sugestão seria procurar a orientação de um oncologista, uma oncogeneticista, aqui no Camargo, por exemplo, tem esse serviço, mas também o especialista em cada área pode dar orientação, e isso é um sinal de atenção, sim. Não quer dizer que as pessoas todas vão ter câncer, mas se tem uma agregação familiar de câncer, isso pode indicar um risco um pouco maior do que quem não tem, né? Uma outra pergunta, da Mônica Chaim. Se há risco de cistos no fígado, rim e pâncreas, se esses cistos podem se tornar tumores. Olha, Mônica, esses cistos, na verdade, são bastante frequentes. A gente, no nosso dia a dia, com a realização de exames de imagem, de ultrassom, mesmo tomografias, os pacientes chegam bastante para a gente com cistos no fígado, no pâncreas e nos rins. Na verdade, são os 3 lugares mais comuns do abdômen que podem ter cistos nesses órgãos, né? E são cistos, e na verdade são alterações bem comuns. A grande maioria desses cistos, elas não têm relação com câncer ou mesmo aumento de risco no câncer. No entanto, o médico deve avaliar de forma adequada e tentar classificar esses cistos num grau de risco. Então, tem cistos que a gente sabe que nunca vão virar câncer, tem alguns que a gente sabe que tem um risco intermediário, tem uns que tem alto risco, que são a minoria. Então, o médico tem os mecanismos para avaliar isso e orientar o paciente se há necessidade de um acompanhamento frequente, com que exame e com que grau de importância a gente deve lidar com cada cisto. Então, no geral, a maioria desses cistos não tem relação com câncer, mas existem sim alguns cistos no pâncreas, por exemplo, que tem um risco maior e que muitas vezes pode necessitar até de uma cirurgia por ter um risco elevado de desenvolvimento de câncer nesses cistos, né? Então, alguns cistos podem sim se tornar tumores.
Uma outra pergunta que chegou agora, da Lígia Duarte. Bom dia, boa tarde, Lígia. É sobre pedra na vesícula, o que é bem frequente, né, hoje em dia. Sempre foi e a gente vê bastante ainda. Quem tem pedra na vesícula pode vir a ter complicações ou consequências no estômago também. E se a vesícula não for tratada, qual o problema evoluir para um câncer? Olha, de uma maneira geral, pedras na vesícula, a gente não tem uma relação direta com o câncer, a grande maioria, né? O que existe também é uma relação de pedras grandes e únicas na vesícula, por tempo muito prolongado, com uma irritação, uma inflamação na vesícula, e neste ponto talvez aumentar o risco de desenvolver câncer. Então, algumas situações como essa, por exemplo, que eu falei, podem ser um fator de risco, mas a grande maioria, as pedras da vesícula, a gente não se preocupa tanto com o câncer de vesícula, mas sim com complicações da movimentação da pedra. Se a pedra se impactar na saída da vesícula, ou se ela cair no canal da bile, né, e passar pelo pâncreas, podendo levar a pancreatites, né, icterícia, quando a pele, as mucosas ficam amarelas, ou infecções, e essas situações podem ser muito graves, sim. Então, esse é a maior atenção em relação às pedras na vesícula. E, fora isso, cálculos, pedras únicas e grandes por muito tempo pode aumentar o risco de câncer de vesícula. Isso é descrito e a gente vai ver em algumas situações, né? Em relação ao estômago, a gente normalmente não vê uma complicação direta da pedra da vesícula com o problema de estômago. Isso não é comum. Chegou aqui uma outra pergunta da Débora, e dizem que o maior índice de câncer de estômago é no norte do Brasil. Você consegue explicar o porquê? Teria algo a ver com as formas de alimentação errônea? É verdade. No Brasil, apesar de haver uma estabilização da incidência de câncer de estômago, a região norte e nordeste é a região com maior incidência de câncer de estômago, em relação, se a gente comparar, por exemplo, com o sul-sudeste. Por exemplo, no norte e nordeste é segundo tumor em incidência, já no sul-sudeste é o quarto. Isso talvez se deva a uma má conservação de alimentos em algumas regiões, né, algumas áreas dessas regiões, o consumo ainda exagerado de sal ou conservação de carnes, peixes e carne bovina, por exemplo, em sal. Então são carnes salgadas, isso talvez seja um dos fatores, e a má conservação dos alimentos de uma maneira geral. A gente sabe, por exemplo, que nas últimas décadas, com o uso cada vez maior de geladeira, que é uma coisa relativamente simples em grandes cidades, né, provavelmente leva a uma diminuição desse tipo de tumores. Então talvez tenha relação sim com a alimentação, com a conservação de alimentos e com o tipo de alimento que a gente faz nessas regiões. A gente está recebendo muitas perguntas específicas e aí, nesse caso, talvez seja indicado a avaliação com especialista. A gente não pode dar opinião específica sobre cada caso. A gente está falando em tese, de uma maneira geral, sobre a doença. Então, mas eu acho que os exemplos provavelmente servirão para ajudar a tirar as dúvidas das demais pessoas também, né? Tem uma outra pergunta aqui da Elizabeth Xavier. Ela fala que ela tem dores muito fortes no estômago, mas que piora durante a madrugada. O que eu devo fazer? Eu acho que é uma situação que realmente é muito importante. Talvez essa seja uma das situações mais importantes. Os primeiros sintomas e a persistência de sintomas que estão incomodando a gente deve logo procurar o médico. Se não for uma situação de emergência, às vezes pode ser, mas procurar investigar de forma adequada. Hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado com automedicação, com tomar um remédio que vai aliviar momentaneamente o sintoma, né? E isso pode causar uma série de problemas. Um dos principais problemas é o atraso. Muitas vezes o remédio alivia o que a gente está sentindo, mas não trata o problema. Isso pode desencadear desenvolvimento de doenças mais graves depois. Então, deve procurar imediatamente o médico. Ele vai indicar os exames adequados. Existem indicações precisas para os exames que devem ser feitos, dos mais comuns, desde ultrassom do abdômen, endoscopias, dentre outros, né? E isso vai ser investigado e deve ser. Então, a primeira conduta aqui é procurar o médico e não tentar tratar ou iniciar um tratamento inadequado em casa.
E bem, o tempo é curto, né? Eu acho que realmente a gente começa a conversar, tirar algumas dúvidas, mas a gente infelizmente precisa encerrar por causa do tempo. E a gente pede que compartilhem os vídeos. Realmente isso pode ser importante para tirar dúvidas de diversas outras pessoas que têm as mesmas necessidades de informação que vocês, né? E as perguntas que forem chegando ou que chegaram, a gente não pôde responder, vamos responder em breve, o mais cedo possível nesses comentários. E também lembrar que em setembro, aqui no AC Camargo Cancer Center, o foco das discussões, da prevenção, das informações, vão ser os tumores do aparelho digestivo, os tumores abdominais, tumores do aparelho digestivo alto, que são aqueles que eu citei, e acompanhando na nossa página você terá mais informações. E com isso eu agradeço, desejo boa tarde e tchau para todos.